Olá, gente. De novo aqui no nosso podcast da nossa conta. Hoje, de novo, um podcast que tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir, assistir, compartilhar, dar o like e jogar para os seus amigos. Isso é importante, viu? Senão a gente termina não tendo o valor que a gente tem e o privilégio de estar com esse cidadão especial, meu amigo pessoal, em primeiro lugar. Eduardo Sá. Mas peraí, calma. Primeiro eu tenho que falar, né? Tem aquele negócio de dizer o que, que ele é. Não vou balar tudo, não, senão a gente vai passar o podcast todo, acaba 30 minutos, 40, 50 e não vai dar certo. Mas vamos lá. Industrial, vice-presidente da CIEB, Centro das Indústrias do Estado da Bahia e presidente da CIMEP, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Metal, Mecânica e de Material Elétrico do Estado da Bahia. É o cara, além disso, tem uma história como empresário fantástica que eu vou querer saber. Vamos nessa, gente? Eduardo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua, é da nossa conta. É um prazer imenso estar podendo dividir esse momento com você. Pau na máquina. Pau na máquina. Primeiro, agradecer o convite, Paulinho. A gente já se conhece há muito tempo, né? Nossas empresas, né? Minha empresa tem 55 anos. Então, Fale dela aí, pô. Vou começar por ela. 55 anos? 55. Então você, quando nasceu, não era mais. Você não era nem, talvez, seu avô, seu pai, Meu alguma coisa. pai, Ah, que hoje tem 99 anos, está vivo, trabalhou até a pandemia, ou o seja, nome do seu trabalhou pai? até Sudário Martins da Costa. Que maravilha. Parabéns. Quantos anos? 99. 99. Minha mãe tem 96, está viva também, tem uma história É. linda também, mas vamos lá. E meu pai conheceu muito sua mãe, Aldaís. Ah, tá Engraçado, vendo viu? surpresa aí, Pois dona é, Aldair, para a senhora que está viva. Tomara que pois só pare é. por aí. Ah, Mas, Mas assim, a longevidade empresarial, infelizmente, no Brasil ainda é uma exceção, né? Então a gente está aí. Esse ano a gente teve a grata surpresa de entrar na terceira geração da empresa. Minha sobrinha Camila, com 21 anos, ingressou na empresa. que Foi uma bom, alegria muito grande, né? Filha da minha irmã que partiu ano passado, né? Com 59 foi uma anos. perda imensa para todos nós. É, pois é. Mas Sentimos assim, muito. pois é, a gente teve a alegria de ela ainda conviver um pequeno período ali com a minha irmã, né? Então hoje a gente está investindo muito O nome dela? nela. Da minha irmã que se foi, Maria Eu Luísa. sei, mas eu estou Camila Sá. É. Camila. Terminou agora a UFB, a administração, a gente vai dar um ano aí para ela apanhar um pouquinho lá na empresa e depois a gente vai investir na formação dela, né? Possivelmente fora aqui da Bahia ou fora do Brasil. Porque, Paulinho, não existe faculdade de ser empresário, né? Eu não conheço. Então ela tem que aprender Mas na estrada. eu vou dar uma parada já aqui, que a gente tem tempo para a gente bater um papo Claro. legal. Mas veja bem, eu tenho uma, uma percepção de sucessão que a gente vai conversar um pouquinho, já que você está nesse momento, tá? E é até bom que a gente enriquece para os outros que estão nos ouvindo. Mas vamos lá, continue. Perfeitamente. E esse momento para a gente lá foi interessante porque a gente entrou num processo de sucessão que ele teve ao mesmo tempo profissionalização, né? Então, há 5 anos atrás, a gente tomou uma decisão de colocar um executivo fora da família para tocar a empresa num ritmo mais A profissional. empresa de vocês, vamos lá, fale É a dela. Aramita Industrial. A Aramita faz o quê? Ela Vende o trabalha, quê? ela é indústria, trabalha com produtos que são produzidos de arames, Arames. derivados de arames. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Claro, Você mora num prédio, bora. possivelmente tem uma quadra. Tem. E essa quadra é cercada com um alambrado. Aquilo é um Ah, derivado de arame. A gente fabrica aquele material. Você maravilha. tem o metrô de Mas São antes era o quê? Sempre Começou com o foi, quê? sempre Sempre foi foi, com aquelas. sempre foi, Sempre foi. sempre Quantos foi. anos? 55. Claro que depois a linha aumentou, né? Mas começou com essa pegada. É um produto que existe há 200 anos, começou na China, Ah, né? rapaz, eu não Lá sabia. Engraçado. pelo exterior chama wire fence, cercas Tá, de arame. E é isso que a gente certo. produz. A gente compra insumo, temos a alegria, Paulo, todo o nosso ciclo ser baiano. O meu insumo vem da ArcelorMittal, que não é uma empresa baiana nem brasileira, mas tem uma planta em Feira de Santana. Ah, E eu transformo esse insumo em Salvador também, numa planta da Aramita em maravilha. Salvador. Olha aí, um exemplo na Bahia, né? Como o nosso querido amigo Carlos Falcão gosta de colocar, Made in Bahia, né? Made in Só que Bahia. devia ser, é da Bahia, né? Tá vendo? Mas Abaianar continue. isso, né? É abanar. Chama de tudo em inglês E até meu aí, pai né? montou esse negócio, né? Uma sacada muito interessante. Meu pai era bancário. Você imagina, o bancário não sabe nem o que é um parafuso. Só que ele veio de Minas. E a tradição de arames em Minas é muito forte. Ele já estava, desculpa a expressão, de saco cheio de banco. Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, o Banco Nacional
comprou o Banco Nacional, vocês devem lembrar, que tinha no capacete, no macacão de Ayrton Senna, comprou o banco, fez um PDV, ele falou, opa, é hora de eu ir embora. E aí saiu do banco, montou o negócio na garagem de casa, como muitas empresas começam, né, Como eu brasileiras. falo todo santo dia, isso é importante dizer. De novo, gente. De novo, outro exemplo que eu falo todas as vezes aqui nesse podcast, nesses nossos encontros, histórias e histórias de pessoas, como todo mundo começa. Eu digo, não existe esse papo de que a pessoa veio pronta. Não, a gente está falando de sucessão agora. Exato. Mesmo assim, não tem fórmula. Quantas empresas duram 55 anos? Isso. Segundo a FGV, para a terceira geração, só 5% delas conseguem fazer essa transição, né? Agora, se você levar em consideração que menos de 1% das empresas são médias e grandes, quando a gente fala de sucessão, imagino que é 5% de 1%, É, né? é nada. Exatamente. Vamos lá. Mas toda empresa do Brasil, tirando as SAs, né, começam pequenas, né? E essa foi a história dele. Ele conseguiu aí pegar um momento onde a Bahia não tinha. Então, se você quisesse, na época dele, que ele começou em 70, comprar 1970, comprar quando o Brasil foi tricampeão isso, mundial, isso quando a mesmo. primeira vez que apareceu televisão a cores, para vocês ficarem sabendo, no Brasil, De tubo. Traz uma coisa, é isso mesmo que vocês estão olhando aqui, como é que é? É É sim. verdade. Só em 1970 que a gente pôde assistir uma televisão a cores. Então imagine o que é você chegar hoje e É, encontrar isso aqui. é. É bem importante falar isso, mas vamos lá. Agora vamos levar isso para você montar uma indústria em 1970. Você não tinha internet, você não tinha conhecimento, ele bancário, não conhecia nem de um parafuso, não conhecia de mecânica e empreendeu, como faz os empresários que Boa. começaram, né, a indústria na Bahia, no Brasil. É Todos isso aí. começam pequenos. Foi crescendo, minha mãe deu muito apoio para ele durante, né, a fase inicial da empresa. Depois ele saiu do banco. Aí se dedicou totalmente ao negócio. Aí sim, colocou para crescer. Sua mãe está viva? Não, minha mãe já se foi há Não, mas muitos ela é anos. sócia do negócio também. Sócia do negócio. E quando ela adoeceu, né? E ela tem 20 anos, eles também foram muito previdentes. E eu lembro bem disso, Paulo. Minha mãe ainda no leito do hospital, já desenganada pelos médicos, ela teve um câncer no estômago. E eles fizeram ali naquele momento toda a doação do patrimônio dele em vida. Naquele momento. Ela fez isso? Ela e ele em harmonia. Então, ali foi passada as cotas da empresa, fomos 4 filhos, né, 4 herdeiros. E tiveram, né, vamos dizer assim, o discernimento, a inteligência de fazer aquilo em vida. E meu pai está vivo até hoje. Confia plenamente nos filhos, graças a Deus somos uma família muito unida. E Que assim bom. começou o nosso negócio, né? Hoje a gente não é uma empresa grande, é uma empresa de médio porte, mas no nosso negócio, no No nosso segmento setor, de a vocês. gente é um dos maiores do Brasil. Boa. Então é isso que é Entendeu? importante. Empresa estruturada, empresa Importante que é o passou setor, né? agora Você pela. tem que entender exatamente isso, que a gente faz escolhas. Você Exatamente. não vai dizer que, por exemplo, quando a gente fala todo santo dia, os maiores bancos do mundo, o maior banco do Brasil, sempre vai ter um faturamento. Construtoras, para o pessoal de infraestrutura também, né? Você não pode comparar o cara que, por mais faturamento que ele tenha, depende do produto dele, ele vai ser o líder do mercado, mas ele não vai ter o faturamento, aquele faturamento que tem É uma verdade. atividade como exatamente mineração, como tem, né? Isso é importante. E aí, só para fechar, né, esse período da empresa, depois entramos. Minha irmã entrou primeiro na empresa, depois eu entrei. A transição da segunda geração foi natural. Antigamente tinha um cargo muito cruel nas empresas, você que deve ter conhecido, que você viveu isso, que era o pior cargo do mundo. Sabe qual é? Não é o estagiário, Não Paulinho. era. Filho do dono. Conhece esse cargo? Eu não conheço, porque, olha bem, apesar de ser filho de minha mãe, de Dona Dá e meu pai, que também fui de quintal, mas a SACIL, a SASL, né, não a Salvador Araújo Comércio, Indústria, Sim. quem conta muito bem a minha história da SACIL é Eduardo Castro, Sim. meu querido amigo Eduardo Castro, porque ele sabe a história de todas as empresas da Bahia e talvez, eu acho, do Brasil. Ah, Ele maravilha, adora né? isso. Então ele tinha a fichinha da comprada. E eu, não tenho os anos que tem a Morar de Castro de vida, né? E ele então tinha a ficha da Salvador, que era S, Araújo, Comércio e Indústria, então era SACIL com C, limitada. A nossa já foi a SACIL com S, que era a SACIL é a distribuidora de produto químico, que já era minha e de meu irmão.
né? E a anterior a essa, que era a Sacil da Água de Solução de Bateria, que era de meu pai, minha mãe e meu irmão. Depois é que eu fui, meu pai faleceu muito cedo, ficou minha mãe, eu e meu irmão, né? E a gente foi daí tocando o barco e virou a Plasquinó, que é de minha mãe até hoje, e a gente foi tocando o barco até ver aquele que você sabe, Perfeito. esse nome de erro, e destruiu a Sacil, o grupo todo que a gente tocou o barco. É verdade. Então, essa é a realidade de muitas empresas. Mas continua, a história é sua, né, minha? Não, mas assim, então essa transição foi natural, né? Entramos como filho do dono, e quando você entra como filho do dono, quem está dentro da empresa às vezes resiste um pouquinho, né? Ele entrou porque é filho, não porque tem competência. É isso aí. Então a gente começou a construir a história. Nesse período, de fato, a empresa cresceu bastante, porque a gente modernizou, a gente entrou com uma gestão mais à frente, né? Nunca sem perder a essência, nunca sem perder a história da empresa, né? Que a gente sempre tentou preservar e preserva até hoje. E conseguimos agora, né, como eu te falei, né, anteriormente, partir para a terceira geração. Um pouquinho antes a gente profissionalizou, aí montamos o conselho consultivo, montamos o conselho de família, e a gente está conseguindo navegar bem aí nesse processo que já é a transição para a terceira geração. Que maravilha. Deixa eu aproveitar isso aqui, que eu sei que a gente poderia entrar em várias questões, como a FIEB, né, o trabalho maravilhoso que você está fazendo, aqueles cafés que você faz da manhã. Fale um pouquinho dele, depois eu volto para ele. Eu quero falar sobre a sucessão, mas vamos lá. Fale aí a questão daqueles encontros que você faz, Perfeito. da FIEB, aquele trabalho fantástico que você tem feito, que eu tenho orgulho e muita satisfação de estar acompanhando. Com certeza. Fale um pouquinho aí para a gente tocar o barco. Bom, a primeira coisa, Paulo, antes de falar da própria FIEB, da própria Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias, né? Eu preciso falar a decisão. Carlos Passos tem sido uma surpresa maravilhosa. workaholic. Ricardo Alban acertou em cheio. Parabéns, meu amigo. Você, cara, gente boa, viu, bicho? Eu quero aqui deixar um abraço para Carlos Passos de agradecimento, né? Eu estou impressionado com o ritmo de entregas dele. Exatamente. É um workaholic. Então, pau na máquina. Pau na máquina, esse estilo. Mas assim, a decisão foi uma decisão. Eu não tinha me envolvido até então no associativismo, né? Mas naquele momento, falando isso em 2018, exatamente, eu entendi que eu precisava enxergar a indústria além dos muros. Ou seja, eu saí um pouquinho da minha posição só de empresário e eu, primeiro, me doar um pouquinho e, segundo, ter o network melhorado. E isso ajuda muito na convivência na Federação das Indústrias. E tive a grata surpresa, Paulinho, desde a gestão do Alban, ter sido convidado, primeiro como diretor, depois como vice-presidente, e agora na transição de Alban para Carlos Passos. Eu tenho uma relação muito próxima com o presidente. De fato, temos feito um trabalho muito bacana no Centro das Indústrias. Parabéns. Esse café que você chama é o Café Empresarial CIEB. Já quero convidar aqui a todos. A próxima edição é dia 4 de junho, às 8 horas da manhã, no auditório da FIEB. Nós traremos uma empresária baiana que tem mais de 200 lojas, que com certeza as mulheres conhecem muito, que será a Mônica Burgos, que é a sócia da Avatim. Então ela vai estar com a gente aí no dia... Avatim? Avatim. Dia 4, empresária de Ilhéus, né? Que já está aí em nível Brasil. Essa é a 9ª edição do Café Empresarial, ou seja, o produto já se consolidou, o evento já se consolidou. Nós tivemos a alegria de você estar em vários deles, né? Todos, se eu puder, quase todos. Só não vou quando estou viajando alguma coisa, mas se eu puder, estarei sempre lá com você. É verdade. É espetacular, é uma oportunidade. E a gente foi muito feliz quando a gente escolheu o formato do evento, né? Primeiro a gente escolheu mudar um pouquinho aquele padrão de auditório. Eu não gosto daquilo, Paulo. Você sentar ali um atrás do outro, qual é a conexão que você gera ali? Muito pouca, só nos intervalos. Eu comprei uma briga lá, porque eu mandei tirar as poltronas todas do auditório. Isso é um trabalho danado. E o pior, cerimonial... botar o café, né, irmão? Que já tem grana. Eu sei porque a gente faz aqui também, os cafés que transformam. O cerimonial da CIEB quase nos mata, mas falei, vou fazer. E aí colocamos naquele formato de mesa redonda. Então ele privilegia muito a conexão entre os empresários. E a gente aproveitou, né? Eu trouxe uma bandeira para dentro da federação, que é a bandeira de você ter o lado social caminhando ao lado né, empresarial. Perfeito. E nós trazemos sempre, você sabe disso, né? Já esteve conosco várias vezes. Toda edição nós trazemos uma instituição de caridade conhecida, séria, que a gente sabe que a gente pode pedir que façam as doações. Então, licença, eu vou interromper ele, porque eu não posso perder essa oportunidade. Está aqui.
Gente, veja bem. Esse projeto de lei, é um projeto de lei popular. Esse projeto de lei popular do Movimento Via Cidadã não é um projeto da Fundação Paulo Cavalcante. Não é meu, não é da Associação Comercial, é do Brasil. Por que um projeto de lei popular para pedir às pessoas que assinem um projeto de lei popular? Eu vou explicar isso que é importante. Porque o brasileiro ele não tem consciência de que ele também pode transformar sua própria vida. Ele transfere a responsabilidade do seu bem-estar para os outros. Ele acredita o seguinte: não, eu não sou político, eu não sou presidente da República, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu não sou governador. Então, quem tem que me dar, quem disse que vai me dar serviço público, pensa que é gratuito, não entende que ele paga para ter aquele serviço de educação pública, saúde pública, segurança pública, infraestrutura, é pago. Pago por quem trabalha e quem paga imposto. Mas você, desempregado, você que está na fila da regulação para ser atendido lá na fila de Irmã Dulce, Santas Casas, Martagão, você paga porque o imposto está no nosso consumo, na roupa que você veste, no transporte que você pega, no pão e no leite que você toma de manhã, na luz e na água que você paga. Entender isso é importante. Então, esse projeto de lei não é só para evitar as mortes que todo dia acontece, milhões na fila das Santas Casas, na fila da dor. É para que você aprenda que você pode legislar, que você assinando projeto popular, veja bem, tem projeto de lei que os deputados fazem e tem os projetos de lei que a população popular, que a população pede. Se você entender isso, você primeiro vai ter um trabalho que é importante. Você vai valorizar o terceiro setor, sem fim lucrativo. As pessoas que estão ali trabalhando, veja bem, que atende mais de 61% dos casos mais complexos da saúde pública do Brasil, que o SUS, através do SUS, mas que o Estado não tem estrutura. A estrutura é de Irmã Dulce, a estrutura é das Santas Casas, a estrutura é Martagão Esteira, do Instituto do Cego, da Criança com Câncer, e outros milhares que tem no Brasil afora. Mas é importante você entender isso. Então, quando eu peço que simplesmente, não estou pedindo um centavo. Eduardo, é impressionante isso. Não estou pedindo um centavo, estou pedindo apenas uma assinatura. Que é uma adesão. Adesão que transforma a saúde pública do Brasil. Então, o que eu estou lhe pedindo aqui é o seguinte, você vai entender, inclusive porque vou usar o aniversariante, né, de Luiz Amaral, da Brasel, que acabou de sofrer um câncer, e ele esteve aqui comigo, e ele chegou e disse assim, aliás, vai ser o que vai sair segunda-feira. Ele chegou aqui com câncer, eu perguntei como é que você está bom do câncer, ele conseguiu se salvar do câncer. Mas Luiz Amaral, ele teve que deixar um braço, teve que deixar uma parte do corpo dele para poder se salvar, e se salvou, graças a Deus. Aí eu perguntei a ele aqui, como estamos batendo papo aqui, você acha que as pessoas que estão com câncer hoje na fila do atendimento da regulação, você acha que essas pessoas vão sobreviver? Infelizmente não, Paulo. Bom, aí, sabe o que ele fez agora no aniversário dele? Ele me ligou, Paulinho, me mande aí um negócio aí do, como é que é, participe.movimentoviacidadã.com.br, participe.movimentoviacidadã.com.br. Porque, você sabe qual é o presente que eu estou pedindo de aniversário? Qual é? Não traga nada para mim, assine o projeto. Boa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então eu quero que você, na próximo café, nesse café, você vai botar lá também, ajude não sei quem, mas não custa nada, não precisa ajudar lá com dinheiro. Aqui eu só quero que você assine. A gente precisa de 1% do eleitorado brasileiro em 7 estados brasileiros. Perfeito. Essas pessoas vão entrar numa rede que está pronta, virtual, uma plataforma que elas vão acompanhar o projeto de lei e elas vão receber pílulas de autoestima cidadã, elas vão entender o sentimento de pertencimento. Perfeito. A gente transforma o Brasil assim. Com certeza. Desculpe eu ter
tomado agora seu tempo para fazer essa campanha minha aqui, porque eu estou fazendo meu comercial social, mas não é meu, Claro. que, como disse a você, né, que não custa nada, nem está patrocinando nada. É uma ação É. de consciência cidadã, é uma ação da consciência cidadã É. participativa transformadora. Mas vamos lá, desculpa. Mas, ó, compromisso está assumido e eu vou Boa. dar essa oportunidade sim, Valeu. né? Já vou Porque passar é lá da pro nossa time. conta, vinha um brinde aqui com água mesmo, depois tomou um whiskyzinho, depois da sexta. Colocar aí no radar do CIEB para a gente no próximo café já É. fazer essa divulgação com o maior prazer. Mas assim, eu enxerguei a indústria além dos muros, né? Então aí eu entrei despretensiosamente na Federação das Indústrias, o engraçado é que eu entrei para compor uma chapa, né? Ué? Foi na gestão de Alban, na primeira gestão de Alban. E eu mesmo disse, olha, não contem muito comigo, porque eu não tenho tempo e tal. E eu fui entrando devagarzinho, igual um filho de mineiro, não sou mineiro, mas filho, né? Que vai quietinho. Fui fazendo um trabalho razoável, né? E aí foi galgando, galgando, galgando. E hoje, de fato, a gente tem um trabalho muito consistente lá. O Café Empresarial é um dos exemplos, mas nós temos a Caravana Empresarial, nós temos a Roda de Negócios, nós temos diversos projetos lá dentro da federação que a gente toca pela liderança do CIEB. E agora pelo sindicato, porque eu não sei se você sabe, mas os acionistas da Federação das Indústrias são os sindicatos patronais. Sim. Hoje nós temos 47 setores, 47, né? que representam 47 segmentos da indústria baiana. Eu represento um deles, eu sou presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas. E aí também pelo CIMEB eu lancei um projeto novo, já quero deixar aqui o convite para você, é o CIMEB Talks. O que é isso? Explique para a gente aí. É um evento do setor metalúrgico, mas é aberto aos amigos de outros setores, onde nós vamos trazer empresários baianos que tenham sucesso no nosso segmento, e eu vou dizer já já quem é o primeiro deles, para contar um pouquinho das suas experiências de sucesso. Boa. Esse evento é lá na FIEB, não é no auditório, é no rooftop da FIEB, no 6º andar, é dia 28 de maio, às 17 horas, e o nosso convidado dessa vez é o Pedro Gordilho, sócio da Rótula Metalúrgica, uma empresa de 37 anos, se eu não me engano, baiana, e que, para você ver como existem exemplos de sucesso na Bahia, né? Ele teve a experiência da internacionalização da Rótula. Então, ele já está atuando, além de atuar quase que no Brasil inteiro, ele expandiu a atuação dele para as Guianas Inglesas. Então, fez um... Ele produz o quê? Ele faz estrutura metálica, que é dentro do segmento metalúrgico, né? Estrutura metálica para shoppings. Por que Guiana? Guiana Inglesa. É uma coincidência, tinha uma demanda, né? Ele se conectou com um ex-engenheiro da Odebrecht que estava atuando lá, se conectou aqui em Salvador, pô, a gente está precisando de um serviço lá na Guiana, e você topa fazer? Topa. Pronto, maravilha. Enfrentou o desafio, um exemplo de sucesso. Você desse algum benefício para a gente falar, alguma coisa, uma ajuda, a saber. Não teve não, pelo contrário, eu tive hoje uma reunião prévia com ele sobre o evento, ele falou, olha, eu quebrei mais pedra do que outra coisa, né? Mas é um desafio que a gente tem. Mas então esse evento você vai chamar pessoas exatamente para valorizar, isso é importante, a gente tem que acompanhar e fazer uma parceria, porque esse, por exemplo, quando você viu aqui que a gente chamou Luiz Mendonça, alguns empresários com história, né, cara, cheio de fóssil e tal, a gente chama os empresários exatamente para motivar, para mostrar que nós temos, né? O Teobaldo, a Carejo, a própria história do Pai Mendonça, da Odebrecht, que é linda, né? A história da Odebrecht é fantástica, né? Depois vem as outras entidades que começaram lá de baixo, né? O pessoal da Insinuante, né? Também, que Deus Batista, gente boa demais. Então a gente tem várias histórias interessantes aqui, a Larco, com Paulinho Evangelista, a Indeva, Petro Bahia, Rui, Craque, Yara, e Tiago, tá, maravilha. Então nós estamos aí com a turma de história fantástica. Eu vou ser justo com alguns, eu citar todos, mas tem várias e várias histórias de empresas que se tornaram nacionais e que começaram lá embaixo. Isso é muito bacana. E esse evento é para isso, né? É a primeira edição, eu já quero convidar aqui vocês aqui da Associação Comercial, é dia 28 de maio, 17 horas, lá no rooftop. E a gente abre espaço também para divulgação do Dia Cidadão, sem o menor problema. São exemplos de sucesso. Entendeu que esse projeto é um projeto nosso, do Brasil, do brasileiro, não é um projeto da Claro. Eu só coloquei Paulo Cavalcante, a Fundação Paulo Cavalcante, porque o projeto exige que seja de uma iniciativa popular. É lógico. Então, alguém tem que tocar o barco.
Aquilo que eu já expliquei 200 vezes. É o projeto que a gente não dará a um deputado, não porque não vai dar, vai ser dele. Mas inicia-se porque a gente precisa que a consciência daquelas pessoas que estão ali precisando do atendimento entenda que os empresários que são demonizados e criminalizados hoje no país, são eles, de novo, que pagam 3 vezes. Ele paga o imposto para ter saúde pública com eficiência, artigo 37. Ele paga plano de saúde para os seus funcionários, porque eles pagam, por exemplo, plano de saúde por exigência do sindicato, etc. Tal, e pagam as doações que atendem as pessoas mais vulneráveis, que não são seus funcionários, não, do plano de saúde, não. Então, entender isso é importante. A população brasileira, transformar a cultura do país para valorizar, entender o papel do empreendedorismo no Brasil, ele é fundamental. E também o terceiro setor, as empresas filantrópicas, o pessoal se doam, gente, é a pessoa se doando pelo outro. Bonitas, né? Exatamente, coisas maravilhosas. Se você não entende isso e acha que é gratuito, mas no momento que você acha que é gratuito, você acha que não tem direito, e ao mesmo que você acha que tem direito, você não contribui. Verdade. Então, é um projeto nosso, eu repito, nessa questão. Agora, deixa eu falar da associação. Posso ou você quer falar uma coisa? Eu só queria trazer uma frase aqui, Claro. só fechando esse ponto que você Claro. falou, de Margaret Thatcher. Ela diz assim: não existe dinheiro público. Todo o dinheiro do governo ou sai da mesa das famílias ou dos impostos das empresas. Exatamente. Só fechar esse tema. Quando você pega, e aí, isso é da minha conta, que eu vou ali, já você tem, mas eu vou dar para você entregar a meu amigo que está ali do lado com você, ele Meu fiel escudeiro. Seu fiel escudeiro, diga o nome dele aí para ele. André Pinto, gerente do CIEG. Exatamente, André Pinto vai receber aqui, porque você já tem. E aí você vai ver que essa frase que ele acabou de dizer aí, André Pinto, está no livro. Tá? Não só essa, né, como eu chamo outras frases também, que ele chama a atenção. Exatamente, ele é uma bula de como transformar o país. Né, através do associativismo, que é muito importante, que é o que você está fazendo, que eu estou fazendo. Sim. É através da nossa atuação. É como eu digo, a gente pode ser associativista, a gente pode assumir nossas responsabilidades, a gente pode concorrer, a gente pode querer cumprir nossas metas pessoais e familiares, a gente pode ganhar dinheiro, produzir riqueza. Nada disso é concorrente com a consciência cidadã, com a inteligência de cidadania, com o fato de você exercer o seu direito como cidadão e transformar o seu país, o seu ambiente. Então, não é concorrente. Então, não se concorre. Você não tem que... Paulo... mas, Paulo, vocês não acham que a gente já faz demais? Sim, peraí. Você torce pelo Bahia ou pelo Vitória? Eu? Sim. Rubro-negro. Sim, mas você deixa de torcer pelo rubro-negro porque você é empresário, ganha dinheiro e produz riqueza? Claro que não. Você tem alguma religião? Você deixa de ir para a sua igreja, de participar da igreja, porque você... Então, por que também não? Você ser empresário, você ter suas metas pessoais, mas você também exercer a cidadania. Exatamente. Então, a inteligência cidadã é isso, e a consciência cidadã, reflexões sobre isso, fala dessa cultura. Você vai ver aqui o seguinte, que a gente não quer descer nem para reunião de condomínio. Eu vou cansar de dizer isso não, porque são frases que tocam na pessoa. Isso não é verdade, eu reclamo pra caramba, mas eu não desço, não participo de nada. Vamos lá, mas diga. Margaret Thatcher. Eu trouxe essa frase aí, porque assim, infelizmente, no nosso Brasil, né, não sei se acontece em outras partes do mundo, mas você falou agora há pouco, demonizaram o lucro, né? É isso aí. Como se o lucro fosse um pecado. É isso aí. Mas o que sustenta a empresa? O que é que gira a roda da economia? São as empresas. Então as empresas precisam dar lucro para se perpetuarem. Eu fiz o artigo, inclusive, que falando sobre o seguinte, a doença mental, né? Porque a partir de 2026 nós vamos ser responsáveis também para provar que aquela doença emocional, depressão, seja o que for, vai ser, não é culpa da empresa. Isso. Veja que nível nós chegamos. E o pior é que a gente deixa. É isso que é a consciência cidadã participativa. É isso que é associativismo. Associativismo é a união da classe produtiva do Brasil para mostrar o Brasil como ele é, tirar o raio-x. Então, a minha provocação que eu faço é dizendo o seguinte, no artigo que eu fiz. Eu vi no Rotary Club uma palestra de, acho que é a Ana Luísa, ela falando exatamente sobre os números de doença mental, e o Brasil ficou no 4º lugar de 71 países. Nossa. 4º lugar para baixo, ou seja, era o último, não era o primeiro lugar, não. Era o que menos... Só tinham 3 abaixo dele, né? Com a saúde mental. E aí uma lei para a gente, a NR1, que traz uma lei dizendo que a partir de 2026
nós, empresários, podemos ser os gestores também corresponsáveis ou responsáveis pela doença emocional. Aí eu falo, pelo amor de Deus, qual é o ambiente melhor para se viver? É de uma empresa que tem um RH, um recursos humanos, que tem uma ISO 9000, um ESG, que tem uma preocupação, fiscalização dos próprios órgãos governamentais, fiscalizadores e controladores, Ministério Público do Trabalho e tal. Qual é o melhor ambiente para se viver? É esse ou é um ambiente social que ele está vivendo fora da portão da empresa? Onde ele mora? Será que onde ele mora tem facções criminosas que estão ocupando o espaço? Será que quando ele pega um ônibus ele tem segurança e certeza que não vão roubar ele, o celular dele, vão dar porrada nele? Será que ele tem tranquilidade para ele ficar doente, ou ter a família dele doente, ou ter um problema de saúde para ele ir lá? Será que ele tem uma educação, que ele tem confiança de deixar seus filhos para ir na escola e não está tomado pelo tráfico de droga ou pela droga? Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que tem mais capacidade de trazer doença e pânico e depressão para o cidadão? É fora dos portões da empresa? Então, essa falta de visão, essa visão de Brasil, como se nós tivéssemos uma sociedade em termos de Estado da Suécia, né? Então, nós vivemos num país onde tudo funciona, onde a reciprocidade dos impostos pagos é maravilhosa, onde você tem um horário de pegar o ônibus, você entra no ônibus embarcado, e você chega no lugar onde você tem tudo. Né? Então, a gente tem uma legislação que nos cobra como se estivesse nesse país, um país do primeiro mundo, exigindo tudo para o empresário, né? E não tem o lado de fora, a gente não vê. Um país onde você tem, principalmente no nosso estado aqui, eu falo, repetir de novo, vocês vão aprender, 54,7% de informalidade, onde você tem mais gente sendo assistido pela Bolsa Família do que a carteira assinada. Aí você faz normas e leis severas, hostis, como se a responsabilidade fosse só nossa. Veja bem, não estou dizendo que a gente não tem função social. Temos função social e temos responsabilidade. Eu falei só nossa. O Estado precisa assumir suas responsabilidades e parar com essa narrativa, esse discurso de tudo é culpa do empresário e o Estado é salvador da pátria. Isso é horrível. Tá certo? Então, é isso que eu trago, uma provocação. Não quero dizer, vou repetir o que eu digo, na minha filosofia da consciência cidadã, é a aproximação, voltando àquele assunto, harmoniosa e contributiva nossa, que temos corpo técnico, competência, eficiência, sim, para contribuir com as instituições públicas, com o nosso governador, o secretário de Indústria e Comércio, Meio Ambiente, com o município, com o presidente da República, nós, juntos, unidos, para formarmos e construirmos uma nação que efetivamente que nós merecemos, né, irmão? E nós estamos num momento muito feliz agora, pelo menos falando da indústria, né, Paulinho? A gente tem aí, primeiro que a gente dialoga muito bem com o governo, né, lá na Federação das Indústrias. E hoje nós temos lá um defensor nosso, né, que é o Ricardo Alban, que foi para a CNI, né? Hoje é presidente da CNI, acho que tinha 50 anos que não tinha um nordestino, se eu não me engano, na presidência da CNI. Na CNA tem, né? CNA tem, mas na CNI não. E aí Alban assumiu, tem feito um trabalho espetacular, a gente brinca sempre com ele tem comprado muita briga. Ele é, eu tenho visto. Ele tem dado as posições educadas, mas firmes. Que precisa ser dito. Porque se você faz um papel que você não contribui, não diz, na verdade, também é contribuir. Exatamente. E a gente tem que dialogar com o governador, né, sempre está lá conosco na federação, o que não quer dizer que seja um caminho fácil, mas você tem que dialogar. Essas questões que você trouxe aí, né, das leis mais severas, só estão espantando o emprego. Quando você sai da faculdade, você só tem 3 caminhos. Ou você vai empreender, ou você vai ser funcionário público, ou você vai ser empregado de alguém. Então você precisa ter uma harmonia. E nós temos o nosso governador Jerônimo, ele é de diálogo, ele gosta de dialogar. Você pode passar para ele, ele vai botar. Estou aberto ao diálogo, tal. Então ele está sempre. Disposto a dialogar, que isso é muito importante também. Né? A gente tem dialogado. A vantagem. Ele está sempre aberto a esse diálogo, né? Ele é sensível, né? Alguns temas são nervosos, né? A gente sabe disso, mas tem que ser tratados. Mas ele está muito aberto ao diálogo. Isso é o começo de tudo. E nós, empresários, e aí você fala isso, defende essa bandeira muito bem, nós precisamos nos articular cada vez mais. Empresas no seu setor, seu setor com outros setores, todos os setores representando a federação com as casas irmãs, com a associação comercial, com o FEComércio. Olha a força que nós temos junto.
A força que nós temos de a gente se associar cada vez mais e não separar os esforços, a gente juntar os esforços e levar isso adiante. 10. A força que o empresariado tem, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia e desconhece essa força. 10, eu gostei, por isso que eu partei de propósito, porque ele está dizendo uma coisa fundamental e importante. Claro, fundamental e importante. Mas eu quero dizer o seguinte: o empresário baiano, principalmente, gente, precisa entender o que nós estamos falando. Quando eu disse que não é concorrente o fato de você cuidar da sua empresa, cuidar dos seus empregados, eu sei que já é muito. Ter função social, pagar impostos em dia, burocracia, trabalhista, a nossa relação de hipossuficiência em relação ao Estado aparelhado para nos fiscalizar e nos cobrar. A hipossuficiência não tem em relação ao trabalhador e ao empregado, mas graças a Deus estamos evoluindo em relação a isso. Mas tem um empresário em relação aos órgãos fiscalizadores. Tenho recebido muitas reclamações da forma como os auditores fiscais chegam nas empresas e o pior, suspende o faturamento da empresa. No comércio está muito sério isso. Suspende e diz assim, não, explique isso. Quando você não explica, como se ele pudesse ter esse poder. E o empresário pequeno, quanto menor, mais medo ele tem, porque ele não conhece tudo, ele está tentando sobreviver, ele cede. E aí paga até multas e questões que não devem ser pagas, que está errado. Mas nós estamos aqui para isso, para defender isso. Mas ele não tem nem coragem de vir aqui falar. Então, veja bem, o que ele está falando é muito importante. O associativismo serve para isso. É a representatividade, a união da classe produtiva. Exato. E quando eu fiz aqui o primeiro encontro nacional de integração do associativismo, da CACB, da Confederação de Associações Comerciais, a mais antiga. Prazer de estar presente. Estava presente. Espetacular. Não é isso? Espetacular. Eu estava aqui, estava o governador, estava o prefeito, senadores, deputados estaduais e federais, entidades, todas as entidades convidadas. Primeiro encontro nacional, e que acontece no Brasil, da integração do associativismo. Fantástico. Qual foi a ideia da gente? A ideia nossa é, gente, nós infelizmente, ficamos muito segmentados durante esses 36 anos da Constituição de 88 para cá. Nós, infelizmente, começamos... E dentro do próprio associativismo, da própria entidade, dentro da própria CACB, que é a parte civil, dentro da própria... Eu posso, sem medo, dizer isso, sem conhecer, mas dentro da própria, tenho certeza, da própria FIEB, se você parar para avaliar o que você está fazendo, tem um valor espetacular desses cafés que vocês estão fazendo para entregar exatamente essas pessoas, para elas se conhecerem. Dentro da própria... A gente é segmentado, ou seja, quando você fez uma pesquisa interessante que a gente fez no Instituto do Brasil, em Brasília, e a Abrace é uma associação também muito forte, e tem um cidadão chamado Pablo, que ele que se denomina um CDF, e ele fez uma apresentação espetacular para a gente. Ele mostrou em Brasília quem é que em Brasília faz o que a gente chama de advocacy, para não falar de lobby. Quem está próximo dos deputados, conversando com os deputados. 80% são funcionários públicos, de associações e sindicatos de funcionários públicos. A CNI de vocês é tida como uma das mais estruturadas, mais preparadas para fazer a defesa da sua classe. Se eu não me engano, olhe lá que é importante, eu não quero dar o número, mas eu vou dizer assim, vamos dizer, 8%. Claro. Veja o tamanho do associativismo brasileiro, o tamanho dos interesses de classe produtiva. E a gente vai defender segmentado interesse X, interesse Y, interesse aquilo. E a gente viu muito isso, muito na reforma tributária, Verdade. Que foi uma espetacular oportunidade para se ver isso. Veja como da reforma tributária, como, Eduardo, a gente valorizou as frentes parlamentares e como a classe produtiva se uniram. Primeiro, pensando em defender cada um seu quião. Não aumente o tributário para mim, aumenta para o comércio, aumenta para o serviço. Depois começaram a entender a maturidade e ver, assim, peraí, o orçamento é o mesmo. Se a gente ficar nessa, o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Nós sofremos a carga tributária aumentada. É verdade. E hoje tem taxa para tudo. Todo dia uma taxa nova. Todo dia imposto, insuportável, inaceitável.
Então, o que é que tem acontecido com a gente? Se a gente fortalece esse elo que você está falando, muito bem colocado, Eduardo, essa ideia aí que você falou, que é importante, fundamental, que é o que eu defendo, é o que eu luto e Claro. defendo. O associativismo como todo, se a gente une essa classe, meu amigo, Ninguém segura a gente. Ninguém segura. vem de lá. Vocês ouviram essa, velho? Eu gostei. Tamo junto. Ninguém segura a gente. Ninguém segura. Paula Marco. Vamos lá, agora posso voltar para aquele papo do. Claro que Você lembra que eu pode. falei da sucessão? Sim. É uma provocação. É um papo Perfeito. cabeça, papo assim, de quem está fazendo sucessão. Eu já fiz a minha, né? E eu vejo muito isso. E coincidentemente, eu estava no podcast essa semana, e aí, de Kelson Melo, é o tal da potência de Feira de Santana, mas ele está na Bahia aqui jogando ouro. Esse cara é um craque, viu? Ele é. Você conhece? Gente Conheço. boa Ele demais. tem uma filial da Aramita lá em Feira, né? Então, Ah, que maravilha. Kelson, só que ele disse que não é Kelson da Fei Comércio, não, viu, Kelson? É Kelson, ele tem um I. Kelson Melo, Isso, ou Potência. E aí ele me perguntou exatamente isso, que ele está tratando esse assunto da sucessão. E ele perguntou para mim o que é que eu diria sobre a sucessão. E eu disse a ele uma coisa que eu vou repetir aqui, por isso que eu fiz para você. Eu disse assim: primeira coisa que você tem que perguntar para a sucessão é se o seu filho, ou o seu neto, ou o seu sobrinho, ele quer. Primeira coisa, não existe sucessão sem o cara querer. não é fórceps. Não é, você não vai chegar assim porque você é filho, nasceu filho, vou ter que escolher um, vai ser você. Ou então fica aquele revezamento das vaidades e das disputas que aí vem da sociedade passada. Sim. Bota o conselho que você faz, todo esse bonitinho que você fala aí, arrumado, desculpe, gente. Não estou menosprezando, não, viu, Claro. gente? Mas Paulo Cavalcante é raiz, ou seja, eu sou empresário raiz, né? E eu ainda estou vivo. Então, E muito vivo. muito vivo. E tá lá, meu filho lá, se fazendo só. Sim. O que eu quero dizer é que se o cara tem talento, a oportunidade é nossa da empresa de trazer esse talento para dentro da empresa. É verdade. Porque se não trouxer, a gente perde um talento. Olha, uma das coisas que eu vi de um grande amigo meu, muito amigo meu mesmo, um dos melhores amigos que eu tenho, ele disse uma coisa na época da Odebrecht, que tinha a crise da Odebrecht que teve antes da situação, né? Mas tem aquela crise de quem ia ser o Sucessor. o líder. Perfeito. E as brigas, todo mundo sabe que essa briga é pública, né? Da Odebrecht e dos Gradins. Sim. E aí ele disse assim para mim: Paulinho, é uma pena. Eu disse o quê? O maior ativo não é um ou outro, são todos. Todos são excelentes. Excelentes profissionais, excelentes talentos. E quando você briga, você está perdendo talento que é raro dentro da empresa. Então, o que é que eu estou trazendo isso agora com esse exemplo prático de talentos? Né? Eu devo ser que o ativo maior é efetivamente, o ativo maior são as pessoas. Sim. É o talento da pessoa. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro ponto que eu acredito, eu tenho dito isso para ele, disse para ele, digo para meus amigos pessoais, Paulinho, pô, você é um exemplo eu digo, não sou eu não esqueça essa palavra sucessão, eu também fiz na faculdade, sou advogado, estudei sucessões, fui estudar, meu amigo, é a pessoa, ele estaria empresário com as empresas, que no caso não é minha, porque eu não tive que herdar a minha, porque a minha quebrou, né, tiveram que quebrar a minha empresa, então eu não pude nem falar. Mas ele fez as dele. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, Eduardo, é que a pessoa é ou não é. Quando você fala assim, eu vou mandar. Então, primeiro ponto, vou mandar preparar. Eu me lembro muito disso também, eu discutindo com outros amigos meus que vão mandar para. Sei lá, não sei aonde. Não quero meu filho estudando, trabalhando comigo dentro da minha empresa, porque é meu filho. Eu quero ir fora da minha empresa, porque ele vai aprender lá, ele vai para uma multinacional, depois ele volta. Eu dizia, meu irmão, nós somos empresários do Brasil. Sim. A realidade da gente é brasileira. É bem diferente. Vá por mim, meu amigo.
Não adianta o cara. Tudo que você falou de Margaret Thatcher, a gente falou, tem um livro que eu adoro, que é Justiça. Eu acho que Justiça é de Michael Sandel. É bom saber, você tem o seu, tem o meu. Temos os fiéis escuderos aqui, né? Então, né, Michael, a justiça, ele traz uma história bacana dos Estados Unidos também sobre essa questão das oportunidades. Então, o que eu estou chamando a atenção é que não vai adiantar você mandar o cara para fora, estudar na empresa internacional, para depois voltar para cá. Qual o tamanho do seu negócio? Qual é o seu negócio? Aonde nós estamos? O que você está dizendo que é importantíssimo, né? Você compreender e o cara ter vontade de empreender. Ele vai ser empreendedor se ele nasceu empreendedor, ou na sua empresa ou na dele. Ele vai montar o negócio dele, vai ganhar dinheiro. Então, o que eu quero dizer, não estou dizendo que não prepare, não. Claro. Não estou dizendo que não tenha conselho, não. Não estou dizendo que não contrate, mas eu estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo que, para mim, o mais essencial é efetivamente você ter a sorte. E aí tem uma coisa: talento é sorte. Tem famílias e família vai ser aquela geração, vai ser no neto. Não sei se você entendeu. Sim. Você não vai conseguir ali. O cara foi um craque, aí tem vários filhos, não vai, talvez não seja ali, talvez a semente venha no neto, talvez venha em outro lugar. Então é disso que eu estou falando aqui. Você vai se preparar só para assumir aquele patrimônio, isso é uma maravilha. É o que todo pai quer, é que todo fundador quer. Quem que não quer dar continuidade? Você sabe como é que a gente fez lá, Paulinho? Não. Lá a gente fez, eu sou a segunda geração, então a gente fez com a terceira, né? Que são os sobrinhos. Uhum. São 5 netos hoje do meu pai. Minha filha ainda é pequena, não está em fase de trabalho, tem 12 anos, mas os outros 4 estão já em fase que poderiam assumir. A gente fez exatamente isso. A gente conversou com cada um deles. Primeiro, para medir o interesse. E segundo, para entender o perfil. Porque tem o outro lado da moeda, né? Às vezes você tem interesse, mas você não tem perfil para estar ali. Você não é a pessoa mais preparada para estar ali. Então, você não vai estar ali. Beleza. Então, a gente conversou com todos os 4 que Ainda estavam tem em isso, fase. tem as pessoas que têm interesse, Isso. porque, meu pai, eu tenho interesse, mas não Isso. sabe nem o que é que ele tem interesse. Exatamente. Então e aí escolhemos, tivemos a sorte, como você falou, e a alegria de casar essas duas coisas com a Camila. Pô. Ela tem interesse, ela E ter estava no talento. mercado e quis entrar e ter o perfil que a gente procurava. Pronto. Então isso eu acho que foi um casamento feliz, né, que juntou as duas coisas que você trouxe. Camila, Interesse e perfil. Camila sabe. Camilinha, tô de olho em você, viu? 23 anos, tá começando. Tô doido pra você me mandar embora, viu? Me manda embora e toma conta. Ele vai vir pra cá, vai salvar o mundo junto com a gente, vai começar primeiro pelo Brasil, que é mais fácil. O Brasil é mais fácil. Depois a gente resolve o problema da Palestina, da Rússia, desse negócio. Da Ucrânia. Da Ucrânia. Vamos começar por aqui, que aqui só tem o quê? As facçõezinhas, uma organização criminosa, coisa pouca. Só tem pouca gente no assistencialismo, só tem besteira. Política tranquila, sem polarização. Aqui todo mundo tem inteligência cidadã, todo mundo com amadurecimento imenso cidadão. Aqui é fácil demais, né? E tranquilo, sem problema. Agora, Paulo, sabe o que é que me deixa? Sabe o que é que me deixa? Muita corrupção aqui. Você sabe o que é que me deixa também? Eu não vou dizer triste, eu não gosto dessa palavra, mas me deixa assim preocupado. Os empresários, eu não estou falando só da indústria, né? Eu vivo na indústria, Claro, então meu universo é da indústria. A gente sente muitos deles com uma despreocupação em se associar, em estar junto, em somar forças. Eu vou dar o exemplo da reforma tributária. A gente não via nenhuma preocupação dos empresários em discutir a reforma. Aí eu perguntava assim, quem vai pagar essa conta? Boa. Ele. E ele não está preocupado, não está lá batendo na porta da gente para dizer, ei, traz uma palestra, contrata um advogado, contrata um especialista. Assunto importantíssimo que você trouxe, Eduardo. Pois é. Maravilha, eu fico feliz quando chega assim, em vez de você falar exatamente. Continue falando que eu estou gostando, pai. Depois eu volto falar cá no final. Mas que eu adoro, que aí não sou eu só, tá vendo? Vai, Eduardo, e a gente tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade no sindicato, né? No CIEB, a gente tem conseguido mobilizar esses empresários, na federação também, o trabalho que o Carlos Passo está fazendo. Muitas vezes a gente toma iniciativa antes até de ser provocado. E não é um caminho que seria o ideal, né? O ideal é ser provocado e depois tomar iniciativa, porque afinal a conta vai ser paga. A conta é paga por nós. E o nível de associativismo que nós temos aqui, falando principalmente de Bahia, né, está muito aquém, por exemplo, de estados lá do Sul, que já são associativistas há muito mais tempo,
né, já tem essa mentalidade, aqui a gente está querendo transformar essa mentalidade em mais associativista. E a gente tem Maravilha. feito esse 10, trabalho. 10, 10 a observação de Eduardo Sá pelo seguinte, gente. Primeiro, para entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo que aqui, nosso estado, acredite, eu já falei isso, ouvi de Santa Catarina. É um O exemplo esse presidente, estado. exatamente, Paraná e Santa Catarina. É, Virou para mim e disse assim, Paulo, aqui, Paraná, nós temos 40 Paulos Cavalcantes com a mão cheia de calo, trabalhando como você está trabalhando na Bahia. Olha bem. Eu tenho certeza que a CNI, a CNA, a CNC, a CACB e outras confederações do Brasil, eu tenho certeza absoluta que a FIEB, FEComércio, o FCDL e as outras associações como a nossa, as associações FACEP, que você é do seu sindicato, a gente busca e quer, exatamente porque faz parte, a gente é liderança de um exato. grupo de Exatamente. empresários. E a gente precisa que vocês acreditem e que venham e que participem. Eu estou aqui na Bicentenária Associação Comercial da Bahia, 213 anos. Espetáculo. Vou estar dia 27 de maio no Congresso Nacional, recebendo exatamente uma audiência pública, participando da audiência pública, aonde a CACB, provocada exatamente por Minas Gerais e por São Paulo, e, se não me engano, pelo Paraná também, pedindo que o Dia Nacional do Associativismo seja dia 15 de julho, por ser exatamente a fundação da primeira casa-mãe do associativismo do Brasil e das Américas, que é a Associação Comercial da Bahia, que é essa daqui que a gente está, aqui no Coisa Congresso. maravilhosa. Certo? Então, bem, entenda, quem pediu para botar o dia 15 não foi a gente, que é dono da casa. A Associação Comercial da Bahia, eu digo todo dia aqui, eu provoco Luiz Sobreira, que é nosso vice-presidente aqui, ele fica indignado e fala assim, Paulinho, não pode a gente estar aqui nas reuniões da gente e a gente fazer a nossa plenária e não vem ninguém. Vem 70 pessoas, 80 pessoas, vem. Mas, pelo amor de Deus, cadê o nosso Conselho Superior? Cadê a nossa diretoria executiva? Cadê? A executiva vem também, a diretoria, tem a diretoria, cadê o pessoal? Então, ainda bem. É brincadeira. E aí eu vou dar outro depoimento pior ainda do que esse. Instituto Unido do Brasil. Surgiu na pandemia. É plural, plurissegmental, mas ele surgiu multissetorial. Ele surgiu apenas para apoiar a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Que hoje o presidente é o deputado Joaquim Passarinho e o vice-presidente é o deputado Zé Neto. Então ele alugou a casa, bota uma estrutura técnica à disposição e ele provocou na reforma tributária, só reafirmando o que você falou. Ele botou para que a gente pudesse coordenar, botou também com 20 grupos de trabalho, com cada um argumento de cada segmento, e eu fui coordenar o GT6, Grupo de Trabalho 6, que tinha turismo, serviço, aviação, tudo que ninguém queria, botou lá e eu disse, eu quero. Mas eu queria porque eu queria participar. Claro. E aí, eles conseguiram 426 advogados do Brasil, 426 advogados do Brasil inteiro, craque, só feros advogados tributaristas. Aqui da Bahia nós tivemos também os nossos, que fomos lá e participamos, né? E fizemos nosso grupo aqui da associação e fomos lá. Acredite, a gente falava todo santo dia. Gente, aqui tem essa pergunta, provocada pelo deputado Eduardo Salles. Aonde o seu calo aperta? Gente, bora falar sobre esse assunto. Gente, parecia que eu estava gritando no deserto. Eu acho que as pessoas nem perceberam que, como você falou, quem vai pagar esse imposto? Não tem outra conta para É o pensamento, sabe o que é, Eduardo? são as Tipo assim, empresas. as empresas grandes, os deputados, os grandes, eles vão resolver. Não vão resolver. Não vão resolver. Não Verdade. existe salvador da pátria. Não existe. Ou a gente se organiza, como você falou muito bem, eu adorei sua fala, a falar dele, viu? Para não ficar aqui. Adorei. Ou a gente se organiza e participa, ou a gente não vai transformar nada. A consciência cidadã participativa é transformadora. Meu querido amigo, vamos lá, o que é que você gostaria de dizer para essa
plateia, para essa turma que vai nos assistir, para essa turma que você vai, claro, divulgar, e a gente tem que botar essa parte com essa simpatia, esse sorriso, quando ele dá risada aí, vocês aí já... Vamos, você tenha cuidado, me diga aí, Paulo. Primeiro, Paulo, antes até agradecer aqui pelo convite, eu queria trazer uma última provocação, né? Eu sou inquieto, né? O presidente Carlos Passos fala sempre isso, né? Eduardo é um inquieto, e sou inquieto, né? Por que que nós temos uma representatividade política tão, tão ínfima quando a gente fala de empresários? Então, quando a gente traz empresários bem-sucedidos ou empresários que têm ética, que seguem, né, a trajetória empresarial com muito êxito, quando você traz uma conversa para entrar na política, é quase que um crime, né? Nós empresários precisamos também estar na política. E aí quando eu falo do lado bom da política. Eu não estou falando do lado nefasto da política, né? Mas não há esse interesse, e não há esse interesse, na minha leitura, muito mais pelo ambiente que se formou na política, que o empresário entende que ele não é um ambiente para ele, né? Pelo tudo que a gente vê. Mas por que que a gente não incentivar isso? Por que que um Paulo Cavalcante, né, um Alban, um outro empresário qualquer, até que não tem essa notoriedade pública como você tem, como outros têm, por que que não estão também ingressando na política para ter uma bandeira mais forte sendo defendida lá dentro? Veja a representatividade empresarial, né, na bancada. Você tem bancadas fortíssimas, como você tem a bancada do agro, a bancada do evangélico e tal. Bancada do empresário, a bancada da indústria, a bancada do comércio, a bancada do serviço, entendeu? Não tem uma representatividade tão forte como tem. E na minha leitura, né, eu não sou político, nunca fui, não sou candidato a nada, né, malmente a síndico do meu prédio, mas eu acho que precisa dessa bandeira. Precisa ter uma representatividade mais forte dentro dos poderes. Bom, eu vou contribuir. Existe, claro, uma demonização, não só dos empresários, como da classe política brasileira. Infelizmente, a gente foi corroído por escândalos e escândalos de corrupção. E você vê exatamente isso. A corrupção, ela é demonstrada exatamente de uma empresa, de um empresário, junto com uma instituição pública. Nós estamos aí sofrendo agora, nem sempre o empresário, como agora, neste momento, nós estamos vivendo a representatividade dos sindicatos no esquema do INSS, dos aposentados, que isso é uma absurdo, não falar vergonha, para não dizer que é barbaridade, foi bom esse número que você usou, porque eu acho que vai ao cúmulo da perversidade e da falta de caráter, da coisa mais exatamente, né, crápula que você pode imaginar, de uma pessoa imaginar em usurpar e roubar, né? É um negócio assim espantoso. Mas vamos lá. Então, quando isso acontece, existe exatamente não o que o empresário ele é um ser humano. Ele não deixa de ser um ser humano, Claro. né? Ele cria o sentimento. Ele diz, pô, peraí, já é difícil ser empresário. Já é difícil, porque veja bem, existe uma coisa que a gente precisa avaliar. Então, o papo ficou mais sério, a gente vai chegar lá, vai ser bom, vai ser bastante analítico esse papo. Ora, boa pergunta. Por que que o empresariado, né, ele quer ter seus representantes, e temos bons representantes da classe empresária, a gente não pode deixar de ver isso. Você falou o nome agora, fantástico, é parceirão nosso lá, assim como de você, que é Eduardo Salles. Eduardo Salles é um deputado que, se ele for, isso eu digo toda hora, abertamente, já disse 10 vezes, é um cidadão que, se ele for deputado federal, eu vou votar com ele, se ele for, eu vou votar com ele, porque Eduardo Salles é uma pessoa, efetivamente, que defende a classe produtiva. Verdade. Pode ser do agro, pode ser do comércio, pode ser do que for. Chamam ele, falou, ele vai avaliar. E eu, como eu falei, é ele que disse, onde o seu calo aperta, vocês não falam, vocês não participam, vocês não falam com a gente. Imagine. Vocês não dizem a gente onde é que o seu calo aperta, que você quer que eu adivinhe. Ele disse isso aqui em tom de uma crítica construtiva, aqui no Conselho Superior, numa reunião que teve dos CONSEMP, do Conselho da Associação Produtiva da Bahia, com os presidentes das empresas todas, ele falou assim, pô, eu não sei,
Como é que vocês só querem reclamar, mas eu não me digo como é que eu não tenho dados para tocar o barco. Só que o calo continua apertando, né? Tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu quero dizer? Isso foi até uma boa ideia, nós precisamos juntar, vamos fazer isso, falar isso com as federações, a gente junta também na Bahia, fazemos também um corpo técnico, Sim. né, também, para que a gente possa fazer exatamente isso e ver as pautas nossas para a gente levar para a nossa Assembleia Legislativa. Eu acho que isso também pode ser feito, é uma boa ideia que surge aqui agora, que é a união da classe produtiva, Perfeito. pensando em pautas que sejam pautas comuns, como essa administrativa, tributária, como essas questões que dizem respeito, atende a gente, a nós, por isso que eu sempre, de novo, por isso que eu sempre fico e bato, e vou bater 10 milhões de vezes. Não tem por que nossa Assembleia Legislativa não votar o projeto de lei do Código de Defesa do Contribuinte. Eu não consigo entender isso, eu já falei com todo mundo, e Eduardo Salles chegou aqui de novo, ele chegou aqui, não pegou o microfone, estava o governador, estava o presidente da Assembleia, ele fez aproveitar o embalo e dizer que tem 10 anos que as associações, FIEB, FEComércio, Associação Comercial da Bahia, FCDL, todas, o agro, colocou na mesa o Código de Defesa do Contribuinte. Qual o medo? Diga o que você acha que está errado, vamos trabalhar, qualquer corpo legislativo vai discutir. Só que fica parado, né? Fica parado, é a pior coisa que pode existir. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, de novo, e que eu acho que é preocupante, porque parece que a gente não tem voz. Parece, eu acredito que a gente tem a voz. Está na hora da gente efetivamente entender por que não discutir. Eu não estou pedindo para aprovar como está lá, nem sei como está lá, porque há 10 anos atrás não era nem associativista ainda. Não estava nem aqui na associação. Tenho 2 anos e já estou saindo. Mas eu quero saber o seguinte, o que a minha intenção é contribuir. Por que Paulo está pedindo? Porque ele quer contribuir, ele acha que é a forma contributiva, harmoniosa, de aproximação com o Estado, para que a classe, veja bem, não sou eu, não, é as federações, é as representações associativistas da classe produtiva, contribuindo com o Estado para discutir como é que a economia da Bahia vai melhorar, o lado social pode melhorar, o que a gente pode fazer para atrair, para resolver, para se unir, para fazer um trabalho bacana para a Bahia. É só isso, gente. Não é crítica. Eu não estou criticando. Eu estou fazendo um pleito, mas é cansativo. Você pediu de novo. Mas vamos voltar aqui para onde eu estou. Então, por que a classe produtiva não tem mais representantes? Aquela questão que eu falei, da criminalização, demonização, da corrupção, do desgaste, da corrosão. Né? Você vai chegar para a pessoa pergunta muito a mim, Paulo, você vai ser candidato? Não. Claramente já respondi 200 milhões e uma vezes. Não. Eu sou empresário, cidadão político brasileiro, eu estou suprapartidário, eu estou acima dos partidos políticos. Eu não tenho nenhuma aptidão, não estou filiado a partido político nenhum. Pode procurar meu nome, não vão achar em lugar nenhum. Eu sou cidadão brasileiro. Minhas pautas são de nação. Eu quero o Brasil melhor. Eu quero reciprocidade nos impostos que a gente paga. Eu quero eficiência pública na escola universal, na saúde, na segurança pública. Isso é direito, né? Está assegurado Artigo na Constituição. 37. Pois é. Então, perfeito. Então, meu amigo Eduardo, só para ele tocar o barco, a gente precisa, assim, saber nomear e deixar claro quem são nossos candidatos. O que é que eu acredito? Eu acredito que a classe produtiva pode, sim, e deve escolher muito bem seus representantes, sem medo, botar a cara e dizer quem são os representantes. E quando você vai para a frente parlamentar do empreendedorismo, quando você vai para a frente parlamentar do serviço de comércio, quando você vai para a frente parlamentar do agro, você tem empresários, vários deputados, senadores que estão botando a cara lá. Quando você encontra, que eu acho fantástico, quero fazer um elogio ao deputado federal Zé Neto do PT, porque o deputado Joaquim Passarinho é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O vice-presidente é Zé Neto. Outra frente parlamentar do Serviço
e do Comércio. Presidente é o Sávio Domingos, deputado federal. Vice-presidente, Zé Neto. Muito bom. Baiano, que vai lá, bota a cara, trabalha pra caramba, e vou dizer porque eu sou testemunha, porque eu estou nas sessões. Eu vejo. Ele discute qualquer assunto, sendo do PT, e tradicionalmente, o que a gente fala? O PT é inimigo dos empresários, que não é verdade, mas tudo bem, mas existe aquela questão do comunismo e capitalismo, essa questão, essa mania de polarização. É verdade. Que nós não estamos nem mais no capitalismo do passado, nem mais no comunismo que já foi, não existe. Né? Quando você vai procurar hoje no Brasil, no mundo, né? Eu costumo dizer isso para chamar a atenção de quem está assistindo. Quem é o país do mundo, Eduardo Savos, não sei se você sabe, que mais tem bilionário no mundo, qual é? Bilionário? Bilionário no mundo, quem é que você acha? Pode chutar aí, vamos lá. Vou arriscar um palpite, posso? Pode. No mundo, o país que tem mais bilionário no mundo. A Suíça. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro lugar. Aí você vai, os 5 maiores. Quando você vai, você encontra, só para você entender, olha que legal. A China é o segundo lugar. Mas sabe quantos são dos Estados Unidos? Menos de 800. 800 pessoas. 800 pessoas. Em um país daquele tamanho. Você vai para a China. China é capitalista? É. 400 e porrada bilionário. A China. Sabe quem está lá no quarto lugar? Quem? Rússia. Nossa. Rússia é capitalista? Com 125 bilionário. Você tem a Índia lá, depois você vai, não sei, me esqueci o nome do outro. Nós, o brasileiro, cabe dentro de um ônibus desse que serve a vocês, que você pega onde? 71. É uma tristeza. E o tamanho do... Mas olha bem que coisa interessante. São o quê? Do Brasil. Dono da igreja. Boa. Essa é boa. Muito obrigado. É melhor do que vender, né? Informação aqui dos nossos apoios. Do seu fiel escudeiro. De Kel. Dos 25 são dono de igreja. Sabe o que vai acontecer agora? Vai ser os caras da rede social. Aqueles coaches que gritam, compre, façam. E aí vem bilionário pra caramba, estão tocando. Então, veja bem, mas eu sou a favor de ganhar dinheiro, ficar rico, não importa como vamos ganhar dinheiro. Agora, veja bem, voltando à questão, que a gente precisa de representatividade. Verdade. Mas para termos representatividade, nós precisamos de consciência cidadã participativa transformadora. Nós precisamos de uma nova filosofia social e política. Nós precisamos de despertar nossa inteligência cidadã. Nós precisamos de fazer mais do que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos estar nessa sinergia maravilhosa que nós estamos tendo aqui. Eu estou adorando, adorei nosso papo, achei que é importante, é isso aí, certo? Cabeça 10, é fortalecimento da nossa união, fortalecimento e, como diz você, né? Vá na área dele, para o sindicato dele, para a associação dele, para a FIEB, se associe, venha para a associação, vá para a FEComércio, vá para a FAEB, vá para a SDL, vá para qualquer associação de combustível, a Brasel, participe. Só não fique sozinho. Só não fique só. E só não deixe de participar. Mas eu já pago o imposto, qual é a vantagem que eu vou ter de me associar ao sindicato, se compulsoriamente, aqui não tem compulsoriamente, mas a gente paga. A gente já paga o sistema S, que vai para não sei o que lá, tal. Ainda bem que você tem ainda pagando um valor para que você tenha um associativismo, porque imagine se nós não tivéssemos, não estou dizendo, olhe bem que é importante entender isso, não estou dizendo, eu sou contra as obrigatoriedades todas. Sim. Mas, infelizmente, sou contra as obrigatoriedades, você obrigará, eu sou contra. Mas o país pode ficar sem dar uma proteção a um trabalhador? Não. Pode, claro que tá. Né? É claro. Não pode. É claro. O país pode deixar de ter uma lei, infelizmente, de Maria da Penha, para não bater nas mulheres, o racismo. Não pode. A gente tem que ter estatuto da criança, a gente tem. Então, veja bem, por isso que eu falo que eu sou ativista da função social da empresa. Porque falta a nós agora o movimento dessa minoria, que a minoria somos nós, da função social da empresa. O ativismo da função social da empresa é porque nós temos função social.
função social da empresa está prevista na nossa Constituição Federal. E, coincidentemente, ela coincide com os mesmos objetos do Estado brasileiro. Solidariedade, produção de emprego, geração de renda, pagamento de tributos para sustentar a máquina que atende a população, assistencialismo, bem-estar social, tecnologia. Está lá. Quem faz isso? As pessoas jurídicas, empresa, mas não existe pessoa jurídica sem pessoa física. Não existe empresa sem pessoa. Meu querido, vamos lá, agora você vai falar do negócio. Eu estou doido para receber esse livro. Eu estou aqui olhando. Isso aqui, Paulo, nós somos da FIEB, então nós representamos a indústria, né? Então isso aqui é a história da indústria da Bahia. Que um maravilha. Livro muito legal que eu vou pedir que você abra aqui ao vivo. Que eu queria lhe passar aqui como presente do nosso presidente Carlos Passo, meu também, da FIEB, né? Esse foi um livro que nós, inclusive, apoiamos a edição dele e fala um pouquinho aqui, amigo, da indústria da Bahia. Então, acho que é um presente mais do que merecido para você. Que 10 me deu uma nó, eu vou ter que pegar a história da associação, a Casa de Pressão, algum livro daquele lá, ver se alguém rápido aí vai buscar livro. Pelo menos passar essa vergonha sozinho aqui, só eu essa. A vergonha no crédito ou no débito? Não, eu estou dizendo aqui. Vai passar no crédito ou no débito? Não preciso. Aí eu só posso pagar, meu amigo, com crédito, porque eu tenho que trabalhar para poder juntar dinheiro para pagar no final do mês. Não dá para eu. Aí tem histórias. Para quem está rico, que já está com o dinheiro na conta. Paulo, aí tem histórias inspiradoras, né, de industriais baianos, histórias belíssimas, algumas que, né, boa parte ainda se mantém até hoje, algumas, né, já não existem mais, mas é a história da indústria, né? A gente fala muito lá na federação que não há um país que tenha, né, que proporciona uma qualidade de vida boa para a sociedade sem uma indústria forte, né? Tudo começa na indústria e as cadeias têm que se unir, a indústria, o comércio, o serviço. Que massa, eu abri logo na página aqui, ó, que tem a fábrica São Carlos. Olha lá. Aí tem histórias aí. Do século XX, o grupo industrial da Companhia União Fabril da Bahia, às margens do Rio Paraguaçu. Eu passo aqui, velho. Ó. Que legal. Eu passo aqui, vou lá nessa fábrica aqui. Que legal. Lá. Que legal. Eu passo aqui. Muito legal. Aí é um livro que é atemporal. Você lê, depois você deixa lá na sala da sua casa, que é lindo esse livro. Pronto, deu tempo. Obrigado, Niquel, você sabe. É escudeiro, né? Olha lá, olha, além desse aqui que vai ser para o nosso amigo, né? Que sim, já colocou, perfeitamente. Esse aqui também, Associação Comercial da Bahia, Primeira República, um grupo de pressão. Esse livro, eu adoro ele, por isso que foi esse aqui mesmo, porque esse livro aqui é a cara desse movimento atual. Olha bem, a Associação Comercial da Bahia, na Primeira República, na Primeira República, né? Um grupo de pressão. Você vê a importância da associação comercial nessa história fantástica da Primeira República do Brasil. Que bacana. Também, aqui não estava previsto, isso tudo foi armado agora, graças ao meu amigo que você me deu, mas esse livro vale a pena você ler. Recebo aqui com muita alegria. Um grupo de pressão. E é isso que a gente tem que mudar. Não precisamos ser um grupo de pressão. A gente precisa ser um grupo de aproximação harmoniosa e contributiva. Hoje o Estado, o avanço da democracia, né, que eu até digo a você que é interessante, que eu acabei de fazer agora, um projeto, eu acho que vocês viram, né? Um projeto de lei querendo o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional. Sim. Na realidade, esse estatuto é exatamente uma evolução para ocupar uma lacuna da democracia participativa. É onde vai caber a gente, onde vai caber o terceiro setor, a classe produtiva, o associativismo, participando da reciprocidade, tendo reciprocidade dos impostos pagos pelo nosso governo. Como você mesmo disse, artigo 37, é obrigação dos prefeitos, governadores, presidente da República dar serviço público com eficiência. É obrigação, gente, não é gratuito, não é favor. Esta reciprocidade, Eduardo, é isso que a gente colocou lá, a gente fez assim, ó, criar uma ideia de uma comissão, criar os observatórios, tudo que já está previsto na Constituição, não tem nada que eu esteja reinventando, mas eu queria uma figura fantástica, que é uma figura jurídica, que é a recomposição
técnica supervisionada. O que é isso? Perfeito. Ora, por que que a gente... Olha o despertar, olha que bacana. Por que que a gente tem uma lei de recuperação judicial? Qual é a exposição da lei de recuperação judicial? A exposição de motivo da lei de recuperação judicial é que, por uma pessoa jurídica ter função social, geração de emprego, pagamento de tributo, desenvolvimento econômico, bem-estar social e tal, ela tem direito a se recuperar. Então, o Estado não fecha a empresa. Ele não lhe tira, você continua dono por sua responsabilidade, mas ele nomeia um grupo técnico para fazer a intermediação, e esse grupo técnico, ele vai lá e intervém na empresa até a empresa se recuperar, com plano de recuperação. Por que não o inverso? Porque não a sociedade civil, através das associações de classe, também organizada, com um grupo que nós temos técnicos maravilhosos, porque nós não somos grupos consultores, através desses observatórios, para acompanhar o desempenho exatamente da eficiência do que foi pactuado. Orçamento X, nós temos o impostômetro, né? E o gastômetro hoje. Orçamento X, está aqui o dinheiro, pagamos imposto. Despesa, vou gastar com o quê? Pactuada, metas pactuadas. Eu quero melhorar a eficiência na educação pública, sair de 29% de analfabetos funcionários durante 10 anos, vou baixar para 25%. Mas a gente não consegue isso. Se você não consegue, por quê? Por ineficiência, competência, por desvio de finalidade ou por corrupção. Nós estamos lá para olhar. Verificamos isso, fazemos relatórios, informamos, está acontecendo isso. Aí o Congresso Nacional, talvez uma comissão mista, olha assim, pode intervir. Sem afastar, sem agredir, sem fazer nada, mas intervir como? A forma de fazer isso para dar o resultado esperado, para dar a reciprocidade do nosso imposto pago, é esta forma. E a gente vai temporariamente, atua, corrige e sai. Fantástico? Sensacional. Eu adorei também. Eu fiquei de noite, eu quase que abracei uma champanhe sozinha, tomo, fumo charuto, conhaque, fico bêbado, tenho uma fibrilação atrial e vou parar de novo para tomar um choque no peito para voltar normal, não, porque sempre que eu tenho uma boa ideia, eu termino no hospital. Meu amigo, prazer imenso. 10, estamos juntos. Sempre. Dando o seu recado final aí pro pessoal. Venha com o meu copo que eu quero bater esse depois. Opa! Mas fale primeiro. Prazer. Eu quero primeiramente agradecer aqui ao convite, Paulo, que você fez. É uma honra estar nessa casa, uma casa que dialoga muito, muito bem com a Federação das Indústrias, né? Não posso deixar de agradecer aqui ao nosso presidente Carlos Henrique pela oportunidade que tem dado. A FIEB tem sido um poço de novas lideranças e não há casa que se sustente sem oxigenação, né? Então, a FIEB tem uma safra muito boa de novas lideranças e isso vem trazendo esse trabalho que nós estamos fazendo hoje. Os empresários também que convivem comigo lá diariamente, né? É um aprendizado a cada dia. É a melhor universidade do mundo. Você está convivendo com empresários de diversos setores que passaram por diversos, né, perrengues e coisas boas. Eu digo sempre, né? Sucesso tem validade. Mas ainda bem que fracasso também, né? Exatamente. Então, é maravilhoso essa frase sua. Se você tem resiliência, você supera tudo isso. E, Paulo, eu vou fazer uma provocação aqui para a Associação Comercial, né? O Centro das Indústrias, ele dentro do sistema federativo, do sistema FIEB, ele é a única instituição que pode dialogar e receber empresas não industriais. Então, eu já estava um tempo para lhe provocar isso, né? Mas eu acho que a Associação Comercial e o Centro das Indústrias da Bahia, né, que pode também receber empresas não industriais, pode fazer um trabalho de união muito forte, né? Inclusive de comunhão entre associados. Estamos dentro. Vamos fazer. Para que as duas casas possam, né, trafegando nos dois ambientes. Exatamente, que nós temos essa liberdade no Centro das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje nós estamos com quase 500 associados, né? Boa. É uma instituição bem atuante hoje dentro do sistema da FIEB. Por que não dialogar com essa instituição maravilhosa que é a Associação Comercial? Então fica aqui a provocação. Tá feito o desafio, vou botar na executiva do nosso pessoal, mas de antemão eu estou lá com você. Excelente. Então, eu estou em todos os lugares que me queiram deixar como consultor, como cara, eu estou gratuito, voluntário. É igual ao nosso trabalho na federação, né? Exatamente. Ao contrário do que todos pensam. A Associação Comercial da Bahia, ninguém ganha nada aqui. Nem lá. Nem executivo, ninguém. É tudo gratuito, voluntário. E estamos à disposição disso aí. Gente, e por último, só antes de fechar, não posso deixar de fazer, convidar todos novamente. 9ª edição do Café Empresarial CIEB, Conexões que Geram Resultados. Dia 4 de junho, 8 da manhã, no auditório da FIEB, com Mônica Burgos da Avatim.
Quero você lá na frente. Estaremos divulgando também o projeto Via Cidadã e convido a todos os membros da Associação Comercial para esse momento. Valeu, gente. Obrigado. Pau na máquina. A gente esticou um pouquinho hoje porque o convidado é especial, tem conteúdo e provocativo. Valeu, gente. É da nossa conta, sim. Até a próxima. Participe. Pau na máquina. Obrigado, velho. Venha. Top, amigo. Foi maravilhoso, viu?